Rapaziada, vamos lá, direto ao ponto. Existe alguma possibilidade do Neymar jogar no Flamengo? Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu tenho dúvidas se de fato o Neymar volta a jogar no Santos. Então eu acho ainda mais difícil dele se transferir pro Flamengo. Assim, convenhamos, o Neymar, ele teve toda aquela comoção para ele ser convocado à Copa do Mundo e eu de fato concordei. Eu de fato estive ao lado das pessoas que pediram o Neymar no Mundial. Mas o tempo passou. O Neymar, infelizmente, pouco contribuiu para a seleção brasileira, foi preservado ali nas primeiras partidas, ele deixou a Copa do Mundo com 40 minutos em campo, fez o gol, inclusive o último gol da seleção, mas esse futuro do Neymar está incerto, porque o que acontece? Existem 3 possibilidades hoje a respeito do futuro do Neymar. A primeira delas é, considerando já que o Neymar se aposentou da seleção brasileira, a partir de agora, desde a eliminação da seleção brasileira para a Noruega, o Neymar não faz mais parte da seleção brasileira. Então, enquanto ele estiver jogando profissionalmente, vamos considerar apenas clubes. O Neymar, ele tem a primeira possibilidade. Retornar ao Santos, terminar a temporada no Peixe, Santos que deve brigar até o final contra o rebaixamento. Existe uma possibilidade do Santos ser rebaixado, inclusive com o Neymar no elenco. Existe uma possibilidade do Neymar se transferir para o futebol dos Estados Unidos. Até um tempo atrás se falou do Cincinnati, se falaram de algumas equipes, o que até o momento a gente não sabe se teve algo de concreto, apenas algum rumor, algum interesse. Eu me lembro de, no ano passado, ter um boato muito forte de que o Neymar foi oferecido para clubes que jogaram a Copa do Mundo de clubes. Então, assim, já não é de agora, há algum tempo, o Neymar flerta com possibilidades de deixar o Santos. E a terceira possibilidade, que não dá nem pra gente considerar que seja uma realidade, e eu vou mostrar para vocês futuramente nesse vídeo, de que talvez o Flamengo seja um dos candidatos ao Neymar se transferir no futebol brasileiro. E eu falo 2, porque ainda que não haja proposta oficial, procura, negociação, alguns outros clubes já foram vinculados ao próprio Neymar. Um deles foi o Fluminense, no ano passado. Era público que alguns dirigentes do Fluminense estivessem muito alinhados, com a ideia de ter o Neymar. Existiu até aquele boato de que quando o Fluminense passou a vestir uniformes de uma nova fornecedora esportiva, que é a mesma do Neymar, dele possivelmente ir para o Fluminense. Mas algo nunca se concretizou. E o Flamengo entra em cena. Aqui, rapaziada, é o seguinte, eu vou compartilhar a tela com vocês, que é a respeito disso daqui. O Neymar, hoje, ele mexe com o torcedor brasileiro em geral, tá? O Neymar, ele mexe com todos nós, porque, goste você ou não, o Neymar é o jogador brasileiro mais popular do planeta, ele é um dos jogadores mais famosos do planeta, e naturalmente tudo que o Neymar fizer vai ser muito popular, vai ser muito falado nas mídias sociais. E aqui nós temos um post de hoje, inclusive, tô gravando um vídeo no final do dia 12 de julho. Foi um post feito pela Coluna do Fla. Inclusive, sigam lá, torcedores do Flamengo, um dos perfis mais interessantes para você ficar atualizado de notícias do Flamengo na internet. E se inscreva no meu canal também, tá? Deixa essa moral também comigo, rumo aos 2.000 inscritos. Mas falando aqui do Neymar, é o seguinte. É que a gente tem um post. Já pensou? A estrela brasileira sempre deixou claro sua admiração pelo mais querido. E aí? Você aceitaria Neymar Júnior no Flamengo ou não? Isso aqui foi um post, claramente para pegar aqui a opinião do torcedor do Flamengo. Só que a gente já entra já no conflito logo de cara, que é isso daqui. No Globo Esporte, eu me lembro de, antes de começar a Copa do Mundo, o José Boto, que é simplesmente o responsável pelo futebol do Flamengo, ele fez uma crítica aberta ao Neymar, que foi o seguinte: não consegue fazer 2 jogos seguidos. O José Boto, na época, criticou a convocação do Neymar para a seleção brasileira jogar a Copa do Mundo, e ele na época até contestou por que o Pedro não foi. Aqui diz ele, não consigo entender. Ou seja, o José Boto criticou a ida do Neymar, dando a entender de que ele poderia ter tirado a vaga do atacante do Flamengo na seleção brasileira. E aqui temos as aspas do José Boto, É uma pena, gosto muito dele, o Neymar, mas não consegue fazer 2 jogos seguidos. É óbvio que ele é o Neymar, mas não consigo entender como um jogador que tem, 2 jogos nos últimos 2 meses, é convocado. E o Pedro, que tem 15 gols no Campeonato Brasileiro, é o artilheiro, não é convocado. São opções do treinador, e ele vai pagar ou não por elas. Foram aspas fortes, bem atravessadas do José Boto, tá? O José Boto é um cara que, inclusive, gosta de falar bastante na imprensa a respeito, de possíveis nomes pro Flamengo ou não. E aqui, até mesmo aproveitando a fala do José Boto, vamos voltar para a tela aqui compartilhada, que é o seguinte: eu tenho aqui alguns números do Neymar no futebol brasileiro da temporada, tá? Por quê? A gente falar de Copa do Mundo é um recorte muito curto, todo mundo acabou de ver o que o Neymar fez, jogou algumas partidas, fez um único gol, mas no Santos aqui, na temporada dele, são 15 jogos,
6 gols marcados e 4 assistências. Isso nos dá aqui uma participação de 10 participações em gols, né? 6 gols mais 4 assistências em 15 jogos. São bons números. E aqui, né, a gente vai começando a filtrar um pouquinho mais. Esses números são 8 jogos no Campeonato Brasileiro. Inclusive, esse boato dele se transferir ao Flamengo passa por isso, porque o Neymar não atingiu o número limite de jogos no Santos para não poder se transferir para outra equipe, então ele pode. No Brasileiro, ele tem 4 gols, 2 assistências em 8 jogos. Ou seja, ele tem um número bem interessante, tá? Na Copa Sul-Americana, que é o torneio que o Santos joga, 2 gols em 3 jogos, também ótimos números. No Paulistão ele jogou bem pouco, foram 2 jogos e apenas 1 assistência, ou seja, fez 2 partidas e participou 1 vez por gol. E mesma coisa na Copa do Brasil, 2 jogos e 1 assistência. Ou seja, cara, o Neymar quando ele tá em campo, raramente ele é o problema, tá? Quando o Neymar ele está jogando, o Neymar dificilmente ele vai ser... Você não vai ver uma partida que você fala assim, cara, o Neymar hoje quebrou a bola. O Neymar hoje foi disparado o pior em campo. O Neymar atrapalhou o time. Raramente você vai ver. O problema é a consistência. Um jogador que vale o que ele vale, um jogador que tem um peso do Neymar, é para ele jogar o tempo todo igual o Messi com 39 anos está fazendo na Argentina e na Inter Miami. Aí você vai falar assim, cara, mas você está comparando o cara com o Messi? Sim, o Neymar senta nessa mesa. O Neymar é para ser comparado com os maiores da geração dele. Com o Messi, com o Cristiano Ronaldo, com o Mbappé, com o Haaland, apesar desses serem mais jovens, o Neymar senta nessa mesa. A gente não pode comparar outros jogadores com eles, mas o Neymar senta nessa mesa. Então, a referência é alta. O Neymar, por ser mais jovem, está muito mais prejudicado fisicamente. E talvez não valha. Assim como o Santos se comprometeu a pagar o salário que o Neymar recebe hoje, todo o marketing, com todos os favores que o Neymar ajuda a trazer para o Santos, não se justifica. Ainda que o Neymar jogue bem quando está em campo, mas ele joga pouco em minutagem, pouco em quantidades. Talvez se fosse por um contrato de produtividade, talvez se fosse por um contrato experimental, vamos fazer o seguinte, a gente traz o Neymar com contrato até dezembro, a depender de como for o rendimento do Neymar, o que o Flamengo ganhar, o que o Flamengo conseguir fazer aqui, a gente estende por mais um ano, mas assim, dentro de uma realidade, de uma operação financeira que nada indique que o Neymar vá aceitar. Até porque o jogador do porte do Neymar, raramente ele vai se condicionar a uma posição de ter um contrato de produtividade, a ter que se provar para um novo time, para uma torcida que talvez tenha alguma rejeição com ele. E apesar dele ser um cara muito bem visto na torcida do Flamengo, muita gente é contra, né, a contratação do Neymar pelos últimos anos dele. É uma operação extremamente arriscada. Ainda assim que eu acho que no marketing a torcida do Flamengo compra o barulho, vai vender muita coisa do Neymar, vai repercutir muito. O Flamengo hoje talvez seja o clube mais internacionalizado do futebol brasileiro, mas é uma operação de altíssimo risco pelo que ele pode entregar ao Flamengo. E o Flamengo já mostrou nos últimos anos, né, por A mais B, que é um clube que já tem a fórmula vencedora. O Flamengo já venceu o Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Carioca, disputou tudo que venceu, com exceção do Mundial de Clubes nos últimos anos, né? Mas o Flamengo já é campeão desse torneio. Compartilhando a tela com vocês mais uma vez, nós temos aqui um recorte da CNN Esportes, na qual, de novo, José Boto, ele falou, né, todo mundo viu isso alguns dias atrás, que o Flamengo negocia com 3 reforços, mas que impôs limite nos gastos. Faz total sentido, né? Não é porque o Flamengo é rico que está rasgando dinheiro por aí. A gente precisa, no caso, entender quais são os jogadores que o Flamengo está buscando, está negociando para saber se de fato vale o investimento, né? Toda contratação é um risco. Não existe jogador que seja garantia de que vai dar certo. Toda negociação. Você pode trazer o Messi, que não é garantia de que vai dar certo. Ele pode dar certo em outras frentes, marketing, publicidade, mas dentro de campo é sempre uma aposta. E aqui a gente tem aqui as informações, né? José Boto, diretor de futebol do Flamengo, revelou que o clube negocia com 3 reforços. O dirigente pregou cautela e afirmou que as negociações são conduzidas dentro da realidade financeira do clube. O Flamengo trabalha com a ideia de trazer o reserva do Arrascaeta. Se você é fã do Neymar e você gosta dessa teoria, o reserva do Arrascaeta possivelmente pode ser o Neymar, né? Por que não? O Neymar joga como meia há algum tempo, além de uma opção para lateral esquerda e um atacante, né? Aí aqui, assim, temos mais uma vez as aspas do Boto, dizendo que nós não vamos pagar mais do que aquilo que devemos e podemos. Em princípio, nós estamos negociando com 3 jogadores. Não vou dizer quem são, nem as posições. O treinador sabe quem são, porque é ele quem nos pede, importante palavra. E o presidente também sabe. Vamos demorar o tempo que for necessário para não pagarmos mais e para termos as melhores condições. Isso aqui significa o seguinte: os clubes provavelmente, por saberem da condição financeira do Flamengo, que hoje é privilegiada, os clubes estão pedindo muito mais dinheiro do que pediriam para outros clubes, visto que o Flamengo é um clube que tem condições de pagar. E o José Boto trabalha com esse limite de prazo, né? Vamos ganhar no cansaço, não vamos pagar o que estão pedindo, vamos pagar o que o jogador realmente deve. Então, uma analogia aqui bem simples. Se o jogador vale 2 laranjas e o time está pedindo 4 laranjas,
O Flamengo fala, eu não vou pagar as 4, eu vou pagar as 2 e a gente vai ficar aqui sentado conversando o tempo que for, até você de fato aceitar as 2 laranjas que ele vale. E o clube vai tentar jogar para lá, o Flamengo para cá, e assim é uma negociação com qualquer jogador. Aqui o José Boto ele disse, né, que o Leonardo Jardim pediu os jogadores e sabe quem é. Então é o seguinte, o Flamengo esteve em Portugal recentemente, jogou 3 amistosos lá de intertemporada, o Leonardo Jardim é um treinador português, o Flamengo enfrentou um clube português que é o Benfica, além do argentino River Plate e do suíço Lausanne Sport, mas esse a gente descarta. Tudo indica que o Flamengo possa estar monitorando jogadores ou argentinos ou portugueses. E não só do Benfica, mas talvez do Sporting, talvez do Porto. Então assim, talvez a ida do Flamengo a Portugal foi para acompanhar de perto alguns possíveis reforços. Nada indica que o Neymar está nesse radar, o Neymar está de férias, o Neymar foi curtir os dias em off dele pós-Copa do Mundo, ele tem contrato com o Santos, nada indica que o Flamengo esteja atrás do Neymar. Só que, voltando ao fã-clube do Neymar, dos conspiracionistas, o José Boto não vazou nada, nenhum nome, ninguém sabe, nenhuma pessoa que cobre o Flamengo na internet sabe quem são esses jogadores. Então assim, pode ser qualquer um, inclusive o Neymar. Eu não acho que seja o Neymar, tá? Eu não acho, apesar de ser muito fã do Neymar, eu acho muito difícil que o Flamengo fará essa operação. Aqui, a gente até voltando para essa tela, nós temos o seguinte, o Neymar jogando pelo Santos no Campeonato Brasileiro, ele tem a média de acertar 33% dos chutes no gol. Isso é um número bacana. Cara, o Neymar dentro de campo, ele resolve, tá? Isso é fato. O problema é ele ter condições de jogar quase que sempre, ainda mais o Flamengo que projeta ser um clube de jogar 70, 80 vezes por ano, no mais alto nível. O torcedor do Flamengo hoje tem a percepção de que o clube não basta só entrar em campo, tem que performar, tem que jogar, vencer e convencer. É o clube mais rico do país, tem os melhores jogadores, e isso automaticamente se comprova, né? Mas o Neymar ele finaliza 21 vezes em 8 jogos, faz 4 gols. Praticamente todos os seus gols são dentro da área, né? A gente está vendo aqui nesse mapinha. O Neymar, ele ainda consegue, né? 15 chutes dentro da área, 6 chutes de fora da área, 14 chutes de pé direito, 5 de pé esquerdo, 2 de cabeceio. Então assim, cara, o problema do Neymar não é campo, tá? Precisão nos passes, ele acerta 73%, é um número até baixo, tá? Geralmente os jogadores acertam 80 para cima, mas vamos considerar aqui que o Neymar se coloca em condições de maior desafio dentro de campo, né? Tende a errar mais, isso é natural. Ele consegue, no Campeonato Brasileiro ele teve poucos dribles, tá? Isso aqui impressiona. Foram 8 dribles e ele acertou 25%, ou seja, é um número baixo. Aqui não tem o que falar. Dentro dessas estatísticas aqui, o Neymar tem números baixíssimos de dribles. Disputas ganhas, incrivelmente ele está bem, ganha próximo da metade das que ele disputa, por ser um atacante, né, um jogador de ataque, ainda mais um jogador relativamente franzino, é um número bacana. Aí aqui no mais são números defensivos que acabam não sendo tão importantes assim, né? Mas aqui no mais, 531 toques na bola, ou seja, o Neymar não foge do jogo. Quando ele está em campo ele tenta chamar a responsabilidade, nem sempre vai resolver, né? Mas ele pede a bola. E é isso, rapaziada, por enquanto é isso. Bom número de cruzamentos, etc. Chances criadas 17. Isso aqui é um número bacana, né? Se ele jogou 8 vezes no campeonato, ele cria 17 chances. Significa que ele está criando bastante, quase 100. Mas assim, é uma aposta total, é uma aposta muito cara, muito arriscada. Dentro desse parâmetro que nós vemos aqui, eu acho muito inviável que o Flamengo tente a contratação do Neymar. Seria algo para parar o futebol brasileiro, seria uma parada que todo mundo ficar de boca aberta. Eu acho que se existir um momento, seria no ano passado, na Copa do Mundo de Clubes. Agora eu acho que já passou do ponto. Teve essa fala do José Boto antes do Mundial. Nós tivemos a performance do Neymar, que foi um reserva, jogou pouco, enfim, aquilo tudo que eu falei. Então, dentro desse cenário, eu acho muito difícil que seja ele, tá? Muito difícil mesmo. Mas, eu, como grande fã do Neymar, ficaria extremamente feliz se houvesse essa oportunidade. Mas eu não faria esse movimento, tá? Eu quero saber de vocês. Você, torcedor do Flamengo, você aprovaria a chegada do Neymar? Você seria favorável, mesmo diante do que nós vimos na seleção, o que estamos vendo de forma física do Neymar, performance dele no Santos? Quero saber a opinião de vocês. Então, deixem aí nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Rumo aos 2 mil inscritos, tá? Conto demais com a tua ajuda. Todo dia eu falo de futebol por aqui. Então é isso, rapaziada. Se inscreva no meu canal, me dê essa moral. Eu sou o Gabriel, eu sou o Papo Boleiro. Todo dia a gente fala de futebol por aqui. Uma ótima semana pra todo mundo. Um grande beijo. Tamo junto.